Ok, pessoal? Vamos nos acomodar. Eu vou tentar passar com vocês agora, nessa segunda parte, a parte da homilética, para a gente tirar a noite e amanhã para trabalharmos a questão retórica, a questão da oratória, ok? Só para a gente, só a nível de recapitulação, quando você for estudar um texto bíblico, você precisa, então, fazer a seguinte pergunta: o que há nesse texto que eu preciso estudar? O que tem aqui nesse texto que precisa ser examinado? Essa é a parte da observação. Eu preciso examinar aqui o contexto histórico, eu preciso examinar aqui o contexto imediato, eu preciso examinar qual é a literatura desse texto. Então, você vai fazer essa pesquisa. Em segundo lugar, você vai interpretar o texto, tentar entender o significado desse texto. Você faz isso estudando as palavras, você faz isso estudando as sentenças do texto, ok? Faça o seu próprio comentário do texto. E, em terceiro lugar, você vai fazer as suas aplicações, você vai desenvolver as aplicações do sermão. Tu quer dar uma palavra? Certo. Ok, então nós vamos agora entrar no segundo passo do processo de elaboração de um sermão. Você já fez o primeiro passo, que foi o estudo do texto com o fluxograma e com o estudo dos degraus do estudo bíblico. Agora você vai estruturar o sermão. Essa aqui é a parte chamada de homilética. A homilética é a arte de estruturação de um sermão bíblico, certo? Então, quando você ouvir essa palavra, homilética, lembre-se, estruturação de um esboço de sermão. Então, nessa aula, eu quero introduzir vocês, dar uma abordagem geral sobre a homilética, sobre como desenvolver um esboço homilético. E eu queria começar dizendo aqui como não desenvolver um esboço, sabendo eu que muito da nossa homilética é prejudicada por conta de alguns vícios que nós podemos desenvolver quando nós vamos preparar uma pregação. O primeiro deles é você desenvolver o esboço antes de estudar o tema ou texto bíblico. O que isso quer dizer? Nós já fizemos o fluxograma, mas lá no fluxograma você está fazendo um esboço do texto. Lembrem-se disso, ok? Você está tentando entender qual é o argumento do texto. A homilética não é a arte de você preparar um esboço do texto, é você preparar um esboço da sua pregação. Então, para que existe um processo em que você vai pegar o esboço do texto e transformar isso em uma pregação, ok? Mas você não pode preparar o esboço da sua pregação antes de estudar o texto. E isso acontece, pessoal, isso é um vício que nós precisamos evitar, porque muitas vezes acontece, você está lendo um texto, e aí você já tira ali um esboço de um sermão que ficaria bem legal. E aí você pensa, eu vou pregar nesse texto porque eu já tenho um esboço bem legal aqui desse texto. E isso você não deve fazer, porque muitas vezes, quando você vai estudar o texto, você descobre que o texto não tem, o argumento do texto não é esse que você imaginou ali. Então, por uma questão de segurança, para garantir que você não está impondo um esboço a um texto, você precisa primeiro estudar o texto. Você precisa, pelo menos, primeiro fazer um fluxograma do texto, porque através do fluxograma você vai entender qual é o esboço do texto, qual é o desenvolvimento das ideias lá no texto. E aí, então, depois de você entender quais são as ideias do texto, você vai preparar o esboço do seu sermão. Não caia no perigo. Existe uma Bíblia chamada Bíblia
de estudo SHED, né? Eu acho que é a SHED, que tem umas dicas de esboço homilético, né? O MacArthur também tem? Então, na SHED sempre tem lá, assim, os esboços homiléticos, certo? Então, muita gente gosta de fazer isso. Eu vou pegar a SHED, porque aí eu vou ter a garantia de ter vários sermões já prontos ali, porque ele já me deu o esboço, tudo pronto. Porque nós temos a tendência de querer correr para o mais rápido, ok? É como um aluno de música, que ele pega o violão e ele já começa a bater nas cordas do violão de um jeito, e então, posteriormente, quando ele aprende a técnica correta, ele não gosta da técnica correta porque ela dá mais trabalho. Então, a mesma coisa acontece no nosso estudo da Palavra de Deus para pregar. Se você se viciar em encontrar o esboço da sua pregação rápido, você vai começar a buscar esses artifícios, como baixar sermões na internet, como pegar uns sermões prontos, esboços prontos numa Bíblia de estudo, ou mesmo você se aproximar de um texto e a primeira coisa que você faz é querer desenvolver um esboço da sua pregação. Não faça isso, tenha paciência. Pegou um texto bíblico, não corra para preparar o esboço da sua pregação. Corra para entender o que está sendo dito ali naquele texto. E o segundo erro é você desenvolver o esboço sem estudar o texto ou o tema bíblico. Esse erro aqui, pessoal, ele é muito comum, especialmente em pregadores que gostam de fazer sermões temáticos, que eles seguem o seguinte processo. Eu quero pregar a respeito do sofrimento. Então, eu vou dizer, o que eu quero dizer para as pessoas é que o sofrimento, ele pode ser útil para o seu crescimento, vai ser o meu primeiro ponto. No meu segundo ponto, eu vou dizer que o sofrimento, ele pode ser útil para o seu aperfeiçoamento. E no meu terceiro ponto, eu vou dizer que o sofrimento, ele pode ser útil para o seu relacionamento com Deus. Então, eu tenho aqui os meus 3 pontos. Agora, eu vou procurar quais textos bíblicos podem me ajudar a comprovar os meus pontos. Isso é muito comum, ok, pessoal? Eu imagino que muitos de vocês já devem ter ouvido sermões assim, onde você tem os pontos e as ideias são as ideias do pregador, e a Bíblia é usada apenas para comprovar ideias que o pregador já estabeleceu. Se você faz isso, se você escuta alguém fazendo isso, você não está pregando, porque a pregação é exposição da palavra de Deus. E se a sua pregação é exposição das suas ideias, utilizando a Bíblia como base para expor as suas ideias, então você não está pregando, você está palestrando, você está sendo uma espécie de coach na frente da sua igreja, e você não deveria fazer isso, porque Deus não tem chamado coach para pregar para o povo de Deus, certo? Então, não vamos cair no risco de preparar o esboço antes de estudar, ou preparar o esboço sem estudar, ok? O esboço homilético precisa ocupar o seu devido lugar na sua preparação do sermão, que é após o seu estudo da palavra de Deus. Então, o que é um esboço homilético? O esboço homilético, ele é formado de 3 partes. A introdução, então você tem a introdução do sermão, onde nessa introdução você pode ler o texto da palavra de Deus, você pode introduzir as pessoas ao assunto do seu sermão, certo? Nós não vamos poder entrar aqui em técnicas para introdução, técnicas para conclusão,
Isso está no curso lá, e também aqueles que são alunos da Escola Charles Spurgeon vão fazer a matéria de homilética, vão aprender melhor sobre isso, mas aqui é importante apenas que você saiba que o esboço homilético tem a introdução, ela tem o corpo do sermão, que é formado pela ideia central, por pontos e sentenças de apoio, que já eu vou detalhar esses 3 elementos aqui. Nós vamos nos concentrar nessa aula, principalmente no corpo do sermão. E a conclusão. Então, basicamente, você preparar um esboço homilético é você preparar a introdução do sermão, você desenvolver o corpo do sermão e, então, desenvolver a conclusão do sermão. Sempre comece a preparação do sermão pelo corpo do sermão e não pela introdução. Então, eu lembro de um rapaz que eu estava treinando no ministério, e ele chegava para mim e dizia assim: pastor, eu estava pensando, o senhor me deu aquele texto para pregar, e eu estava pensando na seguinte introdução para ele, o que é que o senhor acha? E aí ele então me dizia qual era a introdução, aí eu dizia: olha, você começou pelo caminho errado. Por quê? Porque a introdução é o que você tem que fazer por último no seu sermão. Primeira coisa que você tem que se preocupar é com o corpo do sermão. A introdução é o meio que você vai utilizar para apresentar o assunto do seu sermão. E a conclusão é a conclusão do assunto do sermão. Agora, se você desenvolve o corpo do sermão, você já sabe qual é a ideia central, você já sabe qual é os pontos. Depois que você tem tudo isso, você tem mais condições de saber como introduzir isso para as pessoas, ok? Então, também não vamos ceder à tentação de começar a preparação do sermão pela introdução. Não, comece a preparação do sermão pelo corpo do sermão e não pela introdução. O corpo do sermão, ele gira em torno da ideia central, também chamada de ideia homilética. Ou você pode encontrar em alguns manuais de pregação o termo a grande ideia. Essa técnica de você ter uma ideia central, uma ideia homilética, ela se tornou padronizada, ela se tornou uma ideia comum nesse livro do Haddon Robinson, Pregação Bíblica. Ele foi o grande popularizador dessa técnica, mas essa técnica ela não é nova, ok? Ela faz parte do discurso, ela faz parte da retórica. Uma coisa que todos os oradores na história da humanidade, todos os grandes oradores da história da humanidade sabem, é que quando você tem um discurso na frente das pessoas, é necessário que haja um fio condutor, um enredo, um assunto central. É como você assistir um filme. O filme, ele precisa ter o seu enredo, ele precisa ter o seu assunto, para que ele consiga lhe segurar ali naquela 1 ou 2 horas de filme. Se ele tiver vários assuntos, vários núcleos, você vai ter muito mais dificuldade de se concentrar. Veja, por exemplo, a diferença entre um filme e uma série ou uma novela, por exemplo. A novela, ela aborda vários assuntos, e é por isso que ela é transmitida ali por através de 30, 40 minutos, todos os dias, um dia atrás do outro, porque só assim é que você vai conseguir acompanhar os diversos assuntos. Mas se você vai fazer um filme, e esse filme tem 1h30 ou 2 horas de duração, você precisa ter um assunto central, um fio condutor, um enredo, senão as pessoas ficam dispersas. A mesma coisa acontece com a pregação, porque, assim como um filme, a pregação também é uma forma de comunicação.
Se eu vou comunicar com alguém, se eu vou me comunicar com um público, essa minha comunicação de 30, 40, 50 minutos, ela precisa ter um fio condutor, ela precisa ter um raciocínio lógico, ela precisa ter uma ideia, ela precisa ter um só assunto, ok? O irmão ia... Certo, são coisas distintas, porque nesse livro que o irmão está mencionando, o livro Pregação Cristocêntrica, ele tenta ensinar como é que você pode pregar Cristo em toda a Escritura. E o primeiro passo é você ler a Bíblia segundo o esquema da própria Bíblia, criação, queda, redenção. Então, como cada texto me exibe a minha situação caída, a minha carência de Cristo. E então, como eu posso, através desse texto, mostrar Jesus, mostrar a redenção em Cristo? A ideia homilética, ou a ideia central do sermão, ela diz respeito a qual vai ser o assunto que você vai tratar diante das pessoas, certo? E isso se aplica para qualquer discurso, para qualquer texto bíblico. Então, a ideia central é uma declaração que você vai fazer no seu sermão, que vai definir para as pessoas, ou esclarecer para as pessoas, qual vai ser o assunto que você vai tratar no seu sermão. Meus irmãos, se você puder levar dessa semana aqui, se nós pudéssemos elencar aqui em termos de importância, de que você guarde na sua mente, eu colocaria isso daqui pelo menos ali nos primeiros lugares, primeiro, segundo ou terceiro lugar. Por quê? Porque uma das maiores dificuldades que especialmente nós brasileiros temos quando nós pregamos a palavra de Deus é não manter as pessoas em um fio de raciocínio lógico, condutor. Por quê? Porque nós não conseguimos mostrar para as pessoas qual é o assunto do sermão. Então, irmãos, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O texto que nós lemos, ele está falando sobre este assunto, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Isso é fundamental, isso vai fazer com que os seus irmãos se preparem, que a sua igreja se prepare, para acompanhar como você vai desenvolver aquele assunto. Agora, se você começa o seu sermão e você não diz para as pessoas qual é o assunto do seu sermão, você simplesmente começa a jogar ideias para as pessoas vão ficar então assim, para onde ele está querendo ir? Né? Então, o que ele está querendo falar? Eu ainda não entendi qual é a correlação destes assuntos. Olha, transformar isso em um método homilético eu nunca vi, certo? Isso aí, essa abordagem das Escrituras, de entender as Escrituras na queda, na criação, queda, redenção, consumação, regeneração, essa abordagem histórico-redentiva é o termo que se usa. Isso é mais uma forma de interpretar as Escrituras, isso está mais na hermenêutica, ok? A homilética, isso estaria relacionado a como estudar o texto bíblico, aí sim. Então, quando você for estudar o texto bíblico, aí você tem que também fazer uma abordagem teológica, que obviamente a gente não entrou aqui por uma questão de tempo. Mas você precisa entender como esse texto se encaixa no restante das Escrituras, como ele apresenta Cristo, certo? Mas aqui o foco é na homilética. E aqui alguns exemplos. Irmãos, hoje eu gostaria de falar para vocês
que nós devemos pregar a palavra com fidelidade. No sermão dessa noite, a minha ênfase será que nós precisamos pregar a palavra de Deus com fidelidade. Aquilo que eu quero que vocês saiam daqui na mente é que nós precisamos pregar a palavra de Deus com fidelidade. Isso é você dizer para as pessoas qual é o assunto do seu sermão. Outro exemplo, e nessa noite eu gostaria de dizer para os irmãos que a Igreja de Cristo tem o dever de fazer discípulos. É este assunto que eu quero tratar diante de vocês, a necessidade, a obrigação que nós temos de fazer discípulos, e assim você declara para as pessoas qual vai ser o assunto do seu sermão. O pastor necessita ser qualificado ao ministério. Nessa noite, eu gostaria de falar para vocês, irmãos, que o pastor tem a necessidade de ser qualificado para o ministério. Isso é a ideia central, a grande ideia do seu sermão. Note que ela já é construída, essa frase já é construída de uma forma aplicativa, vocês percebem? Por exemplo, se a gente voltasse lá para Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, o esboço do texto é os benefícios da justificação pela fé, a paz com Deus e a esperança da glória. Agora, eu quero transformar isso numa ideia central. Qual é o assunto? Os benefícios da justificação pela fé. Então, como é que eu apresento isso para as pessoas? Eu digo para as pessoas, meus irmãos, nessa noite eu gostaria de dizer, de trazer para vocês aqui os benefícios que nós temos na justificação pela fé. Se você é um justificado, se você já foi alcançado pela graça de Deus e assim você foi justificado pela fé no Senhor Jesus Cristo, você tem benefícios, bênçãos que Deus lhe dá a partir daí. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Então você vai pegar aquilo que você estudou e vai transformar no assunto do seu sermão, colocada dessa forma, de uma forma que fique memorável, de uma forma que as pessoas possam entender, ter clareza de qual vai ser o seu assunto. Ok? Seria o que se chamava antigamente de proposição? Sim e não. Sim e não. Eu vou falar já a respeito da proposição. Porque a proposição, ela é aquilo que você vai se propor a fazer. Então, a proposição é como você vai abordar esse assunto, certo? Então, já antecipando aqui, eu gosto de enfatizar isso daqui, porque nós precisamos, eu quero que vocês treinem a mente de vocês, a sempre que vocês forem pregar, deixar claro para as pessoas qual vai ser o assunto que você vai tratar ali, ok? Então, treine a sua mente. Olha, nós vamos falar sobre isso essa noite. O texto que nós lemos fala sobre isso, e é sobre isso que eu quero tratar com vocês. Então, uma vez que você treina a sua mente, aí você pode fazer isso de diferentes formas. Eu prefiro apresentar o sermão, o assunto do sermão, no formato de proposição. Como o irmão mencionou, e já eu mostro para vocês como faz isso, ok? Avançando aqui, então, todos entenderam a questão da ideia central, da apresentação da ideia central. Então, eu ilustrei como é que se faz isso dentro de um sermão. Agora, vamos para os pontos. Os pontos do seu sermão, eles são ou aplicações, ou comprovações, ou explicações da ideia central. Por exemplo, a Igreja de Cristo tem o dever de fazer os discípulos. E ele faz discípulos através do evangelismo, através do batismo e através do ensino. Então, os meus pontos, eles estão explicando a minha ideia central. Como é que funcionaria isso num sermão? Eu diria para os irmãos o seguinte: irmãos,
a partir da leitura desse texto, eu quero dizer para vocês que a Igreja de Cristo, ela tem o dever de fazer discípulos. É uma obrigação da Igreja do Senhor Jesus Cristo fazer discípulos. E a Igreja, ela faz discípulos de 3 maneiras. Em primeiro lugar, através do evangelismo. Em segundo lugar, através do batismo. E em terceiro lugar, através do ensino. E, na verdade, o ideal seria que nem fossem maneiras, mas que fossem passos, né? Porque aqui são 3 passos do evangelismo. Primeiro, do discipulado. Primeiro você evangeliza, a pessoa se converte, ela é batizada, e terceiro, você começa a ensinar as palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas veja que os pontos, eles são os desenvolvimentos do assunto. O ponto, pessoal, não é cada ponto um assunto diferente. Se você colocar um assunto em cada ponto, os irmãos vão se perder, certo? Então, a pregação, ela funciona igual biscoito da marca Richester. Quem conhece os biscoitos da marca Richester? Se você pega 1, é bom. 2 é bom, 3 é bom, mas quando começa a vir demais, tem gente que gosta, né? Eu, quando era criança, gostava muito, mas hoje eu já começo a sentir assim, muito doce, é muita informação, digamos assim. Aplicando isso ao sermão, acontece, se você trata muitos assuntos, as pessoas vão se perder, elas vão se encher de informação. Então, você trata um assunto e desenvolve esse assunto por meio dos pontos. Então, você pode apresentar um assunto e fazer aplicações desse assunto, ou fazer comprovações desse assunto. Quando você for fazer as aplicações, talvez o seu sermão vai tratar de maneiras. Então, 3 maneiras, 4 maneiras de fazer isso, ou formas. Então, quando você fala maneiras, formas, você está fazendo aplicações. Ou então, comprovações do tipo 3 razões. Hoje eu gostaria de apresentar a vocês 3 razões pelas quais nós precisamos fazer discípulos. Ou 3 provas, ou 4 provas, de que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Então, você está comprovando o seu assunto. Ou explicações, no caso, 3 atitudes, ou 3 meios, 3 explicações, 3 características. Você vai fazer um sermão dizendo as 4 características do homem de Deus. Certo? Então, seus pontos estão explicando algo do seu assunto. Avançando aqui, e aqui, pessoal, está algo que eu acho muito bom, muito legal. Se eu pudesse convencer vocês a utilizarem isso daqui, eu recomendo fortemente. Uma das grandes dificuldades, desde que eu comecei a ensinar sobre pregação, uma das grandes dificuldades que as pessoas me dizem que tem é como eu vou abordar os meus pontos. Tudo bem, eu tenho uma ideia central, eu tenho aqui o meu ponto, e agora eu faço o quê? Agora o que é que eu tenho que fazer? Para garantir que o seu sermão não seja um sermão onde você apresenta o ponto e já corre para a aplicação, você precisa seguir o método ECA, de preenchimento de sermão. Então, vocês já viram o OPA, já viram o OIA, agora vocês estão vendo o ECA. É porque eu não trouxe aqui, pessoal, mas em uma outra oportunidade que eu ensinei, eu estava com o meu HD externo, abrindo meu arquivo de sermões, e eu desafiei, eu disse assim para os irmãos, olha, você escolha um desses sermões aqui da lista. A pessoa escolhia, quando abria, mostrava o que os meus subpontos são. Eu apresento o ponto
Então, subponto A explicação, subponto B, a contextualização, subponto C, a aplicação. Aí eu dizia, agora você escolhe um outro texto, um outro sermão, a pessoa escolhia. Por quê? Porque essa forma de preencher o sermão, ela é uma forma que vai lhe ajudar em todos os seus sermões. Todas as vezes que você for pregar, que você for ensinar a Bíblia, siga esse método, que você depois vai me agradecer. Você vai chegar, pastor, aquela sua dica ali fez com que melhorasse muito a minha exposição do texto. Como é que funciona isso daqui? Você apresenta o ponto para os irmãos. Digamos, irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a necessidade de fazer discípulos. E eu quero apresentar aqui para vocês 3 maneiras, ou 3 passos, os 3 passos do discipulado. Em primeiro lugar, o primeiro passo do processo de discipulado é o evangelismo. O que é que eu vou fazer então? Apresentei o ponto, não foi? Agora eu vou explicar como esse ponto está ali naquele texto. Então eu digo, a grande comissão do Senhor Jesus Cristo começa com uma ordem dizendo, ide. A palavra ide no texto original é um particípio, aliás, você precisa dizer isso para as pessoas, né? Mas isso daqui pressupõe o que está em outros textos. Por exemplo, em Marcos capítulo 16, o Senhor Jesus Cristo disse, ide, fazei discípulos. Então, o discipulado começa quando nós quando a gente vai até as pessoas. E uma vez que a gente chega nas pessoas, o que é que nós precisamos fazer? Pregar o evangelho para elas. Então, eu estou explicando como o texto apresenta aquele ponto. Aí eu vou para o segundo passo. Agora, eu vou contextualizar. Eu vou pegar aquele texto e eu vou trazer para a minha época. Como aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, ele é um problema nos dias de hoje, como aquilo é um desafio nos dias de hoje, como aquilo é experimentado nos nossos dias. Então eu digo para as pessoas, então nós precisamos evangelizar. O texto está dizendo que o primeiro passo então do discipulado é você ir até as pessoas e pregar o evangelho para elas. Irmãos, nos nossos dias, se você escutar os meus sermões, vocês vão ver que eu falo muito isso. Nos nossos dias, uma grande dificuldade que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem é de ir pregar o evangelho. Hoje, a grande maioria das igrejas, elas crescem por meio de migração de membros. Então, a minha igreja cresce porque pessoas de outras igrejas estão vindo para ela, e a gente acabou se acomodando. Vocês estão vendo? Eu estou pregando para vocês, e vocês estão prestando atenção, é ou não é? Porque eu estou mostrando para vocês como esse texto é também um problema para os dias de hoje. Eu estou contextualizando aquilo que era um desafio para os discípulos, como aquilo é um desafio para nós hoje. Então, contextualizei. Eu mostrei para os irmãos que aquele texto escrito lá no primeiro século também é realidade para os nossos dias. Também é um problema, é um desafio para nós. Então, eu contextualizei. Aí, uma vez que eu expliquei, mostrei como ele se aplica nos dias de hoje, agora eu vou aplicar. Porque, como assim aplicar? Eu vou dizer para os irmãos assim, irmãos, então as nossas igrejas hoje em dia, elas só crescem por meio de migração de membros. Contextualizei. Sendo assim, eu gostaria de dar para vocês alguns conselhos. Primeiro, vamos montar um trabalho evangelístico de qualidade na nossa igreja. Isso é uma aplicação. Segundo, evangelize lá no seu trabalho. Sempre pense em pessoas para você pregar o evangelho no seu trabalho. Faça amizade com as pessoas para pregar o evangelho para ela. Eu estou aplicando. Certo? Então, cada ponto, faça explicações, a contextualização e a aplicação.
Existem estudos, pessoal, que mostram que nós, adultos, e a predominância de pessoas no culto são de pessoas adultas, nós temos uma dificuldade de nos concentrarmos por, mais do que 7 a 10 minutos seguidos. Que a cada 7 ou 10 minutos seguidos, você precisa de um repouso, de um descanso. É por isso que quando você assiste um filme de ação, aquele filme não é ação do começo ao final. Já perceberam isso? Ele tem repousos para a sua mente. Quando você assiste um seriado, uma novela ninguém aqui assiste, né? Mas quando você assiste alguma coisa desse tipo, eles têm os seus intervalos, os seus repousos mentais. Então, faça isso na sua pregação. Eu aconselho vocês que, a menos que você seja um grande orador, como o reverendo Augusto Nicodemos, capaz de fazer você se concentrar por todo um sermão e só no final fazer aplicações, se você não é, assim como eu não sou, o reverendo Augusto Nicodemos, então faça isso daqui. Coloque as aplicações logo depois das explicações, porque as aplicações são momentos de repouso. Quando você estiver pregando a palavra de Deus, faça um teste. Diga assim: irmãos, certa vez, até o irmão que estava dormindo vai abrir o olho para escutar que história é essa que você está querendo contar. Porque você explicou, mas agora você vai ilustrar, você vai contextualizar, você vai ilustrar aquela ideia. E as pessoas, então, elas repousam mentalmente. A explicação parou. Agora é hora de falar um pouco da nossa realidade aqui, e elas repousam mentalmente, e assim, quando você for para um outro ponto, elas estarão prontas para uma nova explicação. Então, sempre que você apresentar um ponto, você começa explicando para as pessoas. Em segundo lugar, você vai contextualizar, ilustrar aquela ideia para os nossos dias. E, por fim, você vai fazer aplicações. O corpo do sermão também possui sentenças de apoio, que são declarações que ajudam o seu ouvinte a acompanhar o desenvolvimento do sermão. Existem basicamente 3 tipos de sentença de apoio. A primeira é a proposição, mencionada pelo irmão. A segunda são as sentenças de transição. E a terceira são as recapitulações. Deixe-me mostrar na prática para vocês como é que isso funciona. Eu fiz a introdução do sermão, então eu digo para os irmãos o seguinte: irmãos, nessa noite eu gostaria de destacar para vocês que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem o dever de fazer discípulos. É uma obrigação fazer discípulos. O Senhor Jesus Cristo dá uma ordem aqui. Nós temos uma ordem, a ordem de fazer discípulos. Mas você pode então se perguntar: como é o processo de fazer discípulos? Nessa noite, eu quero explicar para vocês 3 maneiras de se fazer discípulos segundo Jesus. O nome que dá isso aqui é proposição. E, meus queridos, sempre usem proposição. Sempre diga para as pessoas o que você vai fazer. Se você quer apresentar 4 coisas, nunca use a palavra coisa, mas 4 maneiras, 4 razões, 3 provas, 5 verdades, diga para as pessoas isso. Por quê? Porque isso vai ajudar as pessoas a acompanharem o seu raciocínio. Se você disser para elas: hoje, nessa noite, eu gostaria de explicar para vocês 3 maneiras de se fazer discípulos segundo Jesus, você já ativa um gatilho mental na mente das pessoas, em que agora elas vão esperar as 3 maneiras. E aí elas vão entender, quando você apresentar a primeira,
quando você apresentar a segunda e quando você apresentar a terceira. O nome disso é proposição. É aquilo que você vai se propor a fazer naquela noite. Utilize a proposição. Como eu disse mais cedo, na grande maioria dos sermões que eu prego, muitas vezes eu coloco a ideia central junto com a proposição. Eu digo para as pessoas, irmãos, esse texto aqui fala sobre a verdadeira religiosidade. E nessa noite, eu gostaria de mostrar a vocês as 3 características da verdadeira religião, segundo Jesus, lá em João capítulo 2. Então, esse texto nos mostra aqui as 3 características da verdadeira religião, segundo Jesus. Você juntou o assunto com a proposição. Você vai falar sobre a verdadeira religião, e o que é que você vai fazer? Mostrar as 3 características da verdadeira religião. As pessoas já se preparam, elas já sabem sobre o que é que você vai falar. As sentenças de transição, pessoal, são sentenças que você usa antes de cada ponto, e elas não podem ser subestimadas. Você precisa usar as sentenças de transição também. Funciona assim. Irmãos, hoje eu gostaria de explicar as 3 maneiras de fazer discípulos segundo Jesus. Em primeiro lugar, a primeira maneira de se fazer discípulo segundo Jesus é pregando o Evangelho. Aí você explica, contextualiza e aplica. Antes de você ir para o segundo ponto, você vai fazer uma sentença de transição. Você vai dizer o seguinte: agora nós vimos a primeira maneira de se fazer discípulos. Vamos então agora para a segunda maneira que o Senhor Jesus Cristo apresenta de se fazer discípulos. Por que você tem que usar a sentença de transição? Para os irmãos acompanharem o seu raciocínio. Os irmãos que gostam de anotar, para eles saberem. Assim, dá uma sensação muito boa. Quando você vê o irmão assim com o olhar, aí pegou o ponto, aí ele vai e anota. A sensação é muito agradável, que o irmão está na expectativa do segundo ponto. Mas geralmente os irmãos estão com a expectativa da conclusão, né? Mas dá uma sensação muito boa quando o sujeito está assim, aí você diz, e a segunda maneira é batizando os convertidos, digamos assim. Aí ele vai lá e batizando os convertidos. Uma vez eu preguei, e aí eu caí na besteira de ver se o rapaz tinha entendido bem o esboço, se eu tinha... Isso é bom você fazer num contexto de seminário, né? Na igreja é arriscado, porque aí eu cheguei para o rapaz, eu vi que ele estava anotando, aí eu pedi para ele deixar eu ver a anotação dele. Eu fiquei feliz, porque ele pegou bem os pontos, isso significa que eu fui claro, né? Só que lá, entre um ponto e outro, ele pegou e escreveu assim: não concordo com esse ponto. Aí eu fiquei... aí já deu aquele negócio assim de perguntar para ele, por que você não concorda, velho? Então, se você quiser usar os seus irmãos, os irmãos da igreja, para combine com um, combine com o outro, certo? Combine com a sua esposa. Então, minha esposa me ajuda muito nos meus sermões, certo? Eu confio muito no juízo dela. Outra forma também, outro tipo de sentença de apoio são as recapitulações. Já vimos 2 maneiras de se fazer discípulos, que são, em primeiro lugar, isso, em segundo lugar. Então, recapitular também ajuda as pessoas a seguirem o seu raciocínio. No curso de pregação expositiva, pessoal, tem um módulo só de lógica para pregadores. Porque eu acredito que depois do desafio de fazer sermões bíblicos, que esse é o grande desafio, nosso grande dever, o segundo grande desafio que nós temos é fazermos sermões lógicos. E quando eu falo em sermão lógico, são sermões bem construídos, bem argumentados,
onde as pessoas nos acompanham à medida que a gente fala. Então, como nós não somos treinados nas nossas escolas com raciocínio lógico, nós carecemos muito de raciocínio lógico, certo? Então, eu recomendo a vocês, isso daqui nada mais é do que um exercício de lógica. Se você vai dizer para as pessoas que você vai fazer 3 maneiras, então seus pontos precisam ser maneiras. E você precisa destacar para as pessoas que agora você vai para o primeiro ponto, agora você vai para o segundo ponto, e agora você vai para o terceiro ponto. Ok? Então, avançando aqui, toda pregação deve ter um assunto apenas, declarado na ideia central e desenvolvido pelos pontos. Os pontos devem seguir o que foi declarado na proposição. Desejo mostrar 3 causas da incredulidade. Então, os seus pontos precisam ser causas. Em primeiro lugar, a primeira causa da incredulidade. Em segundo lugar, a segunda causa da incredulidade. E em terceiro lugar, a terceira causa da incredulidade. Se você estiver pregando e você disser que você disser que vai falar de 3 características, então, em primeiro lugar, a primeira característica é essa. Você vai para o segundo ponto e diz, em segundo lugar, a segunda atitude é essa. Aí o irmão escuta e pensa, rapaz, se agora é atitude, antes era característica, então onde é que está a primeira atitude? Você está falando da segunda atitude, onde é que está a primeira? Percebem? Então, o bom raciocínio lógico, ele é para que você mantenha os seus irmãos concentrados. Então, falou que vai falar de causa, os seus pontos são causas. E os pontos precisam ser paralelos e didáticos. O que isso significa? Por exemplo, através do evangelismo, através do batismo, através do ensino. Vejam a presença da palavra através nos 3 pontos. Isso significa que os pontos são paralelos. Agora, se eu fizesse pontos assim, em primeiro lugar, evangelizar é preciso. Em segundo lugar, batizar é uma responsabilidade. E em terceiro lugar, ensinar todas as coisas. Os pontos não são paralelos, eles são dispersos. Então, tem pregadores, bons pregadores, que conseguem colocar a mesma letra, né? Então, todos os pontos com a mesma letra. Uma vez eu consegui uma proeza estava pregando em 2 Coríntios 5, 21, aí eu encontrei os pontos lá, aí eu vi que os pontos, eu poderia começar os pontos com substituição, pagamento, crédito, eram os 3 pontos. Aí substituição começa com S, pagamento começa com P e crédito começa com C. SPC. Aí eu pensei o seguinte, olha, existe o SPC, e se o seu nome está no SPC, você está com o nome sujo, não é? Mas o SPC de Deus é para limpar o seu nome. Aí veja, quando você diz isso numa pregação, irmãos, hoje, eu quero apresentar para vocês o SPC de Deus. Imediatamente as pessoas já pensam logo assim, eu tenho que escutar essa marmota aí. É ou não é? Eu tenho que saber o que é que ele está falando. Aí você começa a mostrar que, para que eu limpe o meu nome com Deus, eu preciso de um substituto que promove um pagamento e que me dá o seu crédito. Então, aí eu tenho o meu nome limpo com Deus. Eu preguei isso, pessoal, num retiro. Alguns anos depois, eu cheguei na igreja que sediou esse retiro, aí os irmãos me disseram lá que aquilo tinha se tornado uma expressão comum, assim, entre eles, dizia assim, seu nome, os irmãos iam comprar na cantina e não pagavam, aí eles diziam, aqui é o SPC de Deus, viu? Aqui no SPC de Deus tem que estar com o nome limpo. Então, aquela ideia ficou na mente deles, porque quando você vai fazer os seus pontos, você tem que fazer pontos e ideias que são memoráveis, que as pessoas possam entender. Vejam, vocês perceberam como eu organizo o raciocínio aqui entre o OPA, o OIA, o ECA,
Porque essas siglas que fazem parte do nosso dia a dia, elas são memoráveis, ok? Então aqui é uma dica muito importante. E aqui, pessoal, vou deixar para a aula que vem, como descobrir a ideia central e os pontos de um texto. Nós vamos trabalhar sobre isso no começo da aula de amanhã e vamos partir para a parte de oratório, ok? Deus abençoe e um bom descanso.